Uma casa simples. Silêncio absoluto. Um homem sobe em uma cadeira para ajeitar um quadro na parede. Ele está desarmado, de costas, confiante. Ele não sabe, mas está prestes a morrer. Um disparo ecoa. E naquele instante, morre Jesse James. Mas nasce a lenda. Quem foi Jesse James? Herói? Assassino? Ou apenas um produto da violência do seu tempo? Jesse James nasceu em 5 de setembro de 1847, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Filho de um pastor batista, perdeu o pai ainda muito jovem. Sua mãe, uma mulher forte e determinada, assumiu a criação da família em um ambiente rural, simples, mas cercado por tensões políticas. O Missouri não era apenas mais um estado. Era um território dividido, onde ideias, valores e lealdades estavam constantemente em conflito. Seu irmão mais velho, Frank James, teve grande influência sobre sua vida. Inteligente e engajado politicamente, Frank acompanhava de perto o cenário de crescente divisão do país. Jesse cresceu observando, aprendendo, absorvendo, mas tudo mudaria em 1861. Com o início da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos mergulharam em um dos períodos mais sangrentos de sua história. E o Missouri se transformou em um campo de batalha caótico. Ali, não havia fronteiras claras. Era vizinho contra vizinho, família contra família. Foi neste ambiente brutal que Jesse James foi moldado. Ainda adolescente, ele se juntou a grupos guerrilheiros confederados, primeiro sob o comando de William Quantrill e depois de Bloody Bill Anderson. Esses grupos não seguiam regras de guerra convencionais. Eram conhecidos por emboscadas, execuções e atos de extrema violência. A guerra, para Jesse, não foi apenas um evento histórico, foi uma escola. Ali, ele aprendeu a matar, a fugir, a desconfiar e a sobreviver. Quando a guerra terminou, em 1865, muitos soldados retornaram para casa e tentaram reconstruir suas vidas. Mas Jesse James não era mais o mesmo. Ele havia sido transformado pela violência. Sem perspectiva, sem rumo e acostumado à vida armada, Jesse encontrou no crime uma continuação natural daquilo que já fazia. Assim nasceu a James Younger Gang. Ao lado de seu irmão Frank e outros parceiros, Jesse passou a realizar assaltos a bancos, trens e diligências. Seus crimes rapidamente ganharam notoriedade. Mas havia algo diferente em Jesse James. Ele não era apenas um fora da lei. Ele sabia como construir uma narrativa. Com o apoio de jornalistas simpatizantes do Sul, Jesse começou a ser retratado como uma espécie de herói popular. Um rebelde que enfrentava bancos e ferrovias, símbolos do poder econômico do Norte. Essa imagem ajudou a consolidar sua fama. Mas por trás da lenda, existia uma realidade muito mais dura. Jesse James era um criminoso altamente eficiente, responsável por roubos, mortes e atos de violência. Ao mesmo tempo, ele demonstrava inteligência e habilidade estratégica. Escrevia cartas para jornais, manipulava sua imagem pública e compreendia o impacto de suas ações na opinião popular. Ele não apenas cometia crimes, ele construía um personagem. Em 1876, Jesse liderou o que seria o ponto de virada de sua trajetória. O assalto ao banco de Northfield, no estado de Minnesota. O plano parecia sólido. Mas dessa vez, a população reagiu. Armados, os moradores enfrentaram a gangue. O resultado foi desastroso. Vários membros foram mortos, outros foram capturados. A gangue foi praticamente destruída. E Jesse James ficou sozinho.
A partir daquele momento, sua vida mudou completamente. Ele deixou de ser apenas um fora da lei, passou a ser um homem caçado. A Pinkerton National Detective Agency, uma das mais famosas agências de investigação da época, foi contratada para capturá-lo. A perseguição se intensificou, e os métodos utilizados eram brutais. Em uma tentativa de capturá-lo, agentes da Pinkerton atacaram a casa da família James. Uma bomba foi lançada. O resultado foi trágico. O meio-irmão de Jesse morreu. Sua mãe ficou gravemente ferida, perdendo um braço. Esse episódio marcou profundamente Jesse James e tornou sua relação com a lei ainda mais violenta. Com o passar dos anos, Jesse passou a viver escondido, adotava nomes falsos, mudava constantemente de lugar e vivia em estado permanente de alerta. Aquele que um dia foi símbolo de ousadia, agora era um homem cansado, desconfiado, paranoico, vivendo nas sombras. Mas o maior perigo não viria da lei, viria de alguém próximo. Entre seus companheiros estava Robert Ford, jovem, ambicioso e em busca de reconhecimento. Ford via em Jesse uma oportunidade. No dia 3 de abril de 1882, Jesse estava em casa, relaxado, desarmado. Subiu em uma cadeira para ajeitar um quadro. Foi nesse momento que Robert Ford sacou sua arma e atirou, pelas costas, sem aviso, sem confronto, sem honra. Jesse James morreu ali, aos 34 anos. Robert Ford acreditava que seria visto como um herói, mas a reação foi outra. Ele ficou marcado para sempre como o homem que traiu Jesse James, o covarde que o matou pelas costas. Após sua morte, a figura de Jesse James cresceu ainda mais. Sua história foi contada, recontada e transformada. Virou livros, filmes, canções e atravessou gerações. Hoje, Jesse James é lembrado como um dos maiores ícones do Velho Oeste, mas sua história levanta uma questão importante. Ele foi um herói? Ou apenas um criminoso moldado por um período extremamente violento da história americana? Talvez a resposta esteja no próprio contexto em que viveu. Um mundo onde a linha entre certo e errado era extremamente tênue, e onde sobreviver muitas vezes significava cruzar essa linha. No Velho Oeste, não existiam mocinhos, apenas sobreviventes.